Seja muito bem-vindo ao videobook Sem Fumar, 3 códigos de acesso para a liberdade dos cigarros. Eu sou Rodrigo Moura, escritor deste livro, e vou guiar você durante essa leitura para melhorar ainda mais a sua compreensão sobre esse tema. Tempo de leitura, 20 minutos. Propositalmente, este livro tem apenas 20 minutos de duração e um objetivo muito claro de causar uma microtransformação em sua vida. Introdução. A pequena transformação que você vai experimentar nos próximos minutos está diretamente relacionada com a forma como você percebe ou pensa sobre o processo de parar de fumar. Sim, se você fuma regularmente e deseja atingir o status de livre dos cigarros, precisa aceitar que parar de fumar é um processo. Viver sem cigarros, para quem se tornou dependente deles, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Quando perguntamos para um indivíduo adulto que nunca colocou um único cigarro na boca, se na percepção dele parar de fumar é algo fácil ou difícil, certamente ele irá responder que acredita que parar de fumar é difícil. E isso acontece por uma razão bem simples de entender. Nossas crenças são formadas por aquilo que ouvimos ou vemos outras pessoas falando e fazendo. Ou seja, mesmo antes de começar a fumar, eu e você já acreditávamos que parar de fumar é um processo extremamente difícil. O grande problema por trás desta crença instalada em nossa mente é que a neurociência explica que 1. O cérebro humano evita tarefas que considera difícil com o simples objetivo de economizar energia, não se sentir frustrado ou fracassado. 2. Quando você finalmente vence seu cérebro, esbarra no fato de que os seus resultados são determinados por suas ações, que são definidas por suas crenças, que por sua vez são de que parar de fumar é difícil. Então, diante do primeiro mínimo desconforto, decidimos de maneira subconsciente que desistir é o melhor a ser feito. Afinal, é melhor ceder ao grito mental de prazer imediato ocasionado pelo abastecimento de nicotina em nosso organismo do que ser eternamente infeliz sem fumar. Depois de ceder ao desejo de acender o cigarro e tragar profundamente a fumaça impregnada de nicotina, nos sentimos culpados e incapazes. Desta forma, demoramos semanas, meses e talvez até anos até realizar uma nova tentativa de conquistar a tão sonhada, porém agora distante liberdade. Então, vivemos na terrível dúvida se vale ou não vale a pena passar por todo aquele sofrimento outra vez. Falo com tanta propriedade sobre este tema porque eu mesmo fui fumante por mais de 22 anos. E certamente estou entre os fumantes que mais realizaram tentativas frustradas de parar de fumar. Todo final de ano, na hora de fazer planos para o ano que iria começar nos próximos dias, parar de fumar estava entre as 2 ou 3 prioridades máximas. Tentei de tudo que você possa imaginar. Já fiz promessa para Deus, tomei medicamentos para combater a ansiedade, tentei fazer reposição de nicotina com adesivos e chicletes, fiz tratamentos com remédios de tarja preta com acompanhamento médico, tomei caldo de cinzeiro, fiz simpatia e outras maluquices para parar de fumar. Mas tudo o que eu fazia, além de não resolver o problema, ainda fortalecia a cada tentativa a crença de que parar de fumar era extremamente difícil e ocasionava muito sofrimento emocional e psicológico. Quando eu já tinha aceitado que faria parte da triste estatística de pessoas que morrem em decorrência de alguma doença ocasionada pelos cigarros, vi no Facebook, em um grupo de autoajuda, que um método criado na Inglaterra prometia um jeito fácil e agradável de parar de fumar. Como eu não tinha mais nada a perder,
decidi experimentar o tal método fácil. Esse foi o grande momento da virada na minha vida. E até hoje agradeço muito a Deus por ter conhecido este método. Depois de estudar e aplicar na prática o método inovador, consegui parar de fumar em poucos dias sem sofrimento, de uma maneira incrivelmente fácil e até prazerosa. Eu não sentia saudades dos cigarros e tudo o que passava pela minha mente era: por que eu fumei tantos anos? Fiquei tão feliz e grato que decidi: vou dedicar parte da minha existência para ensinar esse método fácil ao maior número de fumantes que eu for capaz. E assim, ajudar essas pessoas a encontrarem a trilha de fuga da prisão autoimposta que é o tabagismo. Agora você pode estar se questionando: tudo bem, legal a história, mas onde estão os 3 códigos para acessar a minha liberdade, hein? Afinal, este é o subtítulo deste mini livro e o real motivo de você ter chegado até aqui. Então aperte seu cinto de segurança e fique pronto, porque nas próximas páginas eu vou revelar para você quais são os 3 códigos que, se replicados por você, irão te guiar do exato ponto que você se encontra no labirinto do tabagismo até a sonhada liberdade. Código 1. Decisão irreversível. Um dos maiores erros que todo fumante comete é o de acreditar que, para tomar a decisão de parar de fumar, ele precisa se sentir totalmente preparado. Não, ninguém espera terminar a faculdade de medicina para decidir se tornar um médico. Entende isso? A firme decisão de experimentar e desfrutar de uma vida incrível sem os cigarros deve ser o primeiro e mais importante passo em direção à liberdade. Não espere se sentir pronto. Decida agora que vai parar de fumar e nada vai te impedir de conseguir. Rodrigo, mas eu não sei como fazer para deixar de ser dependente dos cigarros. O que eu devo fazer? Tomar a decisão de que vai parar e, de preferência, marcar uma data para fumar seu último cigarro. Depois, entre o dia que tomou essa decisão e a data marcada para agir, você vai se preparar para então se sentir pronto e confiante. Entenda e aceite a insegurança e o medo de passar por esse processo, mas não permita que essa insegurança impeça você de decidir parar. Código 2. Preparação, conhecimento. Depois de decidir que você vai parar, que nada poderá te impedir de conquistar a sua liberdade da nicotina e definir a data que você vai fumar o último cigarro, chegou a hora de buscar por preparação. Como o próprio nome diz, preparação é a ação prévia que precisa acontecer antes do dia da sua independência. A real razão pela qual a maioria dos fumantes falham ao realizar tentativas de deixar de fumar é o fato de não investir na aquisição de conhecimento antes de fumar seu último cigarro. Este conhecimento é dividido em 2 partes principais. Primeira, conhecimento do inimigo, ou seja, entender como funciona o mecanismo do vício por nicotina. Essa droga por trás do tabagismo é a principal responsável por você continuar fumando depois de perceber que está preso em uma armadilha que age no seu campo emocional. Segunda, autoconhecimento. Isto significa descobrir, por meio de experiências próprias, como seu organismo funciona com e sem a nicotina. É possível descobrir isso sozinho ou sozinha, estudando sobre esses 2 tipos de conhecimento, usando ferramentas como a internet. Mas, pensando em ajudar você, eu desenvolvi um desafio, onde te ensino e te condiciono com videoaulas rápidas, diretas e bem-humoradas. Nelas, passo sugestões de práticas diárias, além de desafios inteligentes e propositais,
que vão transformar totalmente a sua forma de ver e perceber o cigarro. Tudo isso usando técnicas inovadoras de neurociência, PNL e da metodologia de coaching. Dentro da plataforma digital de estudos do Desafio CDF 21D, você tem acesso a um novo conteúdo todo dia durante 21 dias. Garanto que ao final das 3 semanas, você se sentirá completamente preparado para desfrutar dos seus primeiros dias de liberdade, sabendo por meio do conhecimento exatamente o que irá enfrentar nos próximos dias, semanas e até meses. Parar de fumar pode ser comparado com uma guerra, onde de um lado está um inimigo que se disfarça de grande amigo e te oferece apoio e prazer. Do outro lado desta guerra se encontram os melhores anos da sua vida. Dias de desfrute com seus amigos e familiares que estão sendo roubados de você por este falso amigo. No livro A Arte da Guerra, um manual estratégico escrito para guiar exércitos até o triunfo em guerras, o general chinês Sun Tzu dá uma receita de sucesso poderosa. Se você conhecer bem a si mesmo e ao seu inimigo, não precisará temer o resultado de 100 batalhas. Este é um dos grandes segredos que você terá acesso dentro do Desafio CDF 21D. Código 3. Ressignificação das crenças. Sem nenhuma sombra de dúvidas, este é o maior código para tornar o processo de deixar de fumar algo fácil e agradável. É preciso construir conscientemente e propositalmente novos significados. Não apenas para o comportamento de fumar, mas principalmente para o processo de metanoia que você vai atravessar. Sim, você precisará pensar diferente. Não fumar é uma habilidade que exige tempo de qualidade dedicado, mas também uma mudança de configuração mental. Toda ação ou comportamento tem início no campo mental dos pensamentos. Então, não é comum questionar nossos pensamentos antes de atender à demanda gerada por eles. Isto significa dizer que toda vez que você acende um cigarro, pensa de forma automática e então age sem duvidar, criticar, nem tampouco determinar de maneira consciente que é de fato isso que o seu verdadeiro eu deseja fazer. Ou pelo menos não considera todas as consequências deste comportamento subconsciente. O comportamento de fumar começa no campo mental do pensamento. Então, é neste lugar intangível que você precisará enfrentar o seu grande inimigo percebido, a saber, o vício em nicotina. Isto significa dizer que será preciso gerenciar de propósito seus pensamentos automáticos em 5 passos simples e muito objetivos. Passo 1. Identificar o pensamento automático. Pode parecer difícil, mas ele sempre precede a ação de pegar um maço de cigarros. Passo 2. Duvidar conscientemente do pensamento automático. O pensamento é uma sugestão. Neste caso, a sugestão é: você deve fumar um cigarro. A dúvida consiste em questionar. Exemplo: será que eu devo mesmo fumar? Passo 3. Criticar seu pensamento automático de forma inteligente. Exemplo: eu não nasci fumando e, na real, não sou obrigado a fumar agora. Acredito que devo fumar, mas será que sou capaz de fazer o contrário? Passo 4. Determinar seu comportamento com um propósito. Exemplo: eu vou ficar 2 horas sem fumar para provar para mim mesmo que sou mais poderoso, melhor, maior e mais forte que esse inimigo. Passo 5. Ressignificar a crença instalada anteriormente. Exemplo: eu sempre acreditei que não fumar era um sacrifício, mas agora eu escolho pensar que é gostoso provar que eu sou capaz de não fumar.
Este é apenas um exemplo rápido e prático de ressignificação. Ressignificar crenças é uma habilidade também. E quanto mais você praticar, mais fácil ficará aplicar. Dentro do desafio CDF 21D, eu trabalho pessoalmente com os meus alunos a construção de dezenas de novos significados de crenças. E posso garantir que é muito mais fácil você subir uma montanha se for acompanhado por um guia que conheça as trilhas locais, do que se você decidir percorrer o caminho sozinho. Concorda comigo? Outro exemplo de criação de um novo significado é: você e eu fomos doutrinados pelo que vemos e ouvimos, referente às experiências vividas por outras pessoas. Por isso, acreditamos que os primeiros dias sem cigarros são dias extremamente difíceis, certo? Agora imagina andar com um grande grupo de pessoas que estão ouvindo e falando o contrário. O contrário significa que os primeiros dias sem fumar são dias que, apesar do desconforto da ausência da nicotina, são dias agradáveis de experimentação de liberdade. Como você acredita que reagiria se só ouvisse essa versão de mundo? Pensa comigo um pouquinho. Pessoas que estão, neste exato momento, cumprindo pena de prisão em alguma cadeia, certamente desejam muito experimentar a liberdade e desfrutar de dias incríveis com seus familiares. Será que alguém nesta condição acreditaria que ser solto seria um sacrifício? Ou algo que ficaria lamentando do tipo, amanhã vou ser solto e tenho medo de ser muito infeliz fora da cadeia? Isso faz algum sentido para você? Eu acredito honestamente que não. Mas é exatamente assim que os fumantes se comportam. Decidem que não suportam mais a prisão. São livres para serem livres de verdade. Mas no lugar de fazer uma festa de comemoração por ter chegado o dia da sua liberdade, se lamentam, porque têm medo de ser infeliz sendo livres. Creio que neste momento você esteja pensando, por que eu nunca pensei dessa maneira antes? Simples, porque você sempre ouviu as pessoas dizendo exatamente o contrário disto. Isto fecha a teoria do ciclo da realidade, ou seja, aquilo que você ouve determina os seus pensamentos. Seus pensamentos alimentam suas crenças. Suas crenças ditam como você se comporta, e as suas atitudes e comportamentos decretam seus resultados. Seus resultados retroalimentam seu sistema de crenças. Então, é correto afirmar que você escolhe os seus resultados quando escolhe as teorias nas quais investe sua atenção, seja ouvindo ou vendo. Conclusão. Agora o seu futuro está nas suas mãos. Em algumas horas ou dias, você poderá esquecer todo o conteúdo que viu e ouviu neste livro, ou usá-lo para mudar a trajetória da sua vida. Você pode decidir, se preparar e ressignificar o seu sistema de pensamentos, construindo a extraordinária vida de liberdade que você sonha viver. Lembre-se que o desafio CDF 21D é um guia turístico que tem poder de facilitar a sua caminhada, mas não pode caminhar por você. Clique no link na descrição deste vídeo ou dentro do e-book que você está lendo e saiba mais sobre o desafio CDF 21D. Sobre o autor. Rodrigo Moura começou a fumar ainda adolescente no banheiro da escola para se sentir parte de um grupo de colegas. Este não era o seu plano inicial, mas se tornou dependente de nicotina e fumou por mais de 22 anos. Depois de dezenas de tentativas frustradas de parar de fumar, encontrou um método inovador que não explora o medo, mas sim as reais razões que nos mantêm presos na armadilha dos cigarros. Agora livre, o empresário, marido da Fabiana e pai da Duda, decidiu dedicar seu tempo de folga para ajudar outros fumantes que desejam parar de fumar a alcançarem a completa liberdade.